Olá pessoal, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos meditar sobre um assunto importante, que é a Páscoa. A Páscoa é um momento especial onde celebramos a Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que morreu no meu e no seu lugar. Mas o entendimento da Páscoa, desde lá do Velho Testamento, vai nos ajudar a entender outras passagens veterotestamentárias que apontam de alguma forma para as do Novo Testamento. Todas elas têm uma função, porque o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Jesus, é Cristo, é o Messias. Portanto, nós temos que analisar isso à luz da Bíblia. Vamos lá? Começamos com esse versículo aqui da ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, começa com a morte, tá? Nós não anunciamos a vida, nós anunciamos a morte. A nova vida vem depois. Primeira festa é a festa da Páscoa, onde anunciamos que o Cristo morreu, que o Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar, tá? Então, por isso é a morte, né? Eu vou esclarecer a morte durante a explicação aqui, tá bom? Bom, para entender isso, vamos voltar na instituição da Páscoa? Em Êxodo, a primeira Páscoa foi diferente um pouquinho, tá? Das Páscoas subsequentes, né? Então começou assim: fala toda a congregação de Israel, que aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, um cabrito, também podia ser substituído, né? Porque, olha, verso 5, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula. O cabrito só podia substituir o cordeiro se não houvesse o cordeiro, para que não ficasse sem a celebração. Mas o símbolo é o cordeiro, não se esqueçam disso, tá? Esse animal tinha que ser sem mancha, sem mácula. Mácula é mancha. Mancha aqui se refere a defeito, tá? Cego, manco, defeituoso de alguma forma, má formação, ou qualquer coisa desse tipo, tá? É um macho de 1 ano, tomareis das ovelhas das cabras, porque ele era um símbolo e esse símbolo tinha que ser o melhor possível. Não era perfeito, perfeito era o Cristo, mas esse símbolo tinha que ser o melhor, da melhor maneira possível, tá? E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aqui está dizendo que o sacrifício vai acontecer à tarde, tá? E que esse sacrifício vai acontecer duas coisas. Primeiro, vai pegar o sangue, né? Tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, ou seja, nos portais das casas do povo de Israel. E naquela noite comerão a carne assada. Então, pega o sangue, passa nas portas e a carne, vocês comem a carne assada com pães asmos e com ervas margosas o comerão. Nas Páscoas subsequentes tinha a libação, que era o vinho, o cálice de vinho, que é o vinho sem mistura, que é o suco de uva, é o fruto da vide, não é a pinga que o povo vende por aí, muita gente se engana com isso, tá? Cuidado com bebida forte, a Bíblia nos alerta sobre isso, tá? Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Então, o verso 11 fala que, simbolicamente, a gente tem que estar pronto para largar o pecado, pronto para sair do Egito, pronto para abandonar tudo. Isso é a Páscoa, tá? A Páscoa, na verdade, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, significa Pesach. Pesach quer dizer passagem, passar por cima, passar de largo, né? Ignorar essa situação aí, tá? Bom, Êxodo 12 continua dizendo, ó, a mesma passagem aí, tá? Êxodo 12. Continua o texto. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, tá? Vendo eu o sangue, passarei por cima. E aí o significado de passagem. O anjo vem, o anjo da morte, porque Deus vai executar o juízo sobre o pecado no Egito. Isso é uma miniatura do que está para acontecer com todo mundo. Aí é um símbolo. Então, esse símbolo regionalizado ali no Egito, olha, eu vou livrar o povo que tiver com a marca do sangue, e todos os outros vão ser feridos pelo juízo de Deus por causa do pecado, que é um justo juízo, diga-se de passagem.
Esse dia vos será por memória. Então, nós não podemos esquecer. Aí ele diz, ó, celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nós temos que celebrar isso como festa. Por quê? Porque não podemos esquecer. Então, eu ter que explicar isso já é um problema, porque isso já deveria estar resolvido em todos os crentes. Todo mundo já deveria saber que a celebração é a celebração do corpo e do sangue de Jesus, que morreu, do Cordeiro que morreu, tá? Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então, é uma ordem isso para que a gente celebre. Não nos moldes do Velho Testamento, onde o Cordeiro tinha que morrer, porque o Cordeiro já morreu. Lá no Velho Testamento, esse Cordeiro morria uma vez por ano. Ele tinha que ser repetido, porque ele era um símbolo e era imperfeito, né? O sacrifício perfeito veio com Jesus, que apresentou-se uma vez por todas e morreu, e foi sacrificado no nosso lugar. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas morreu, não tem mais que matar o cordeiro. Não temos mais que celebrar a Páscoa matando o cordeiro e comendo a sua carne com ervas amargas, né? Com pão sem fermento. Mas tem uma nova celebração. Veja aqui, ó. O Novo Testamento nos explica que as festas judaicas, todas elas, são sombras de coisas futuras. Todas elas, né? Eu já disse para vocês que a finalidade da lei é Cristo. Então, as festas apontam para coisas futuras, todas elas. Tanto a festa semanal, que é o Shabá, ou a mensal, que é a Lua Nova, ou anuais, que são 7 festas, ou jubileu, e todas essas festas, elas têm um único objetivo: o Cordeiro de Deus, o Cristo, o Messias, tá? Olha o texto de Colossenses: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova, dos sábados, essas festas todas que eu citei, as quais são sombras, símbolos de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, tudo é Cristo. Tá? Todo o projeto de Deus é para a execução da obra perfeita de Jesus. Tá? Olha o verso 4 aqui de Gálatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, vou voltar em remir, os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Então, ele nos remir quer dizer resgatar, quer dizer pagar a fiança, quer dizer pagar o preço. Nós, devedores, devíamos aos nossos sequestradores, porque somos pecadores e merecemos a morte, e estávamos debaixo dessa condenação. Aí ele vem, paga o preço. O que tem que pagar? É o sangue, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, ele morreu no meu e no seu lugar. Sem pecado, ele tinha condições de oferecer-se a si mesmo, o Cordeiro, tá? E nós fôssemos remidos. Isso é a palavra remissão, tá? Aconteceu um fato interessante, para ilustrar. Em Atos 8:32, estava ali Filipe e o eunuco. E o eunuco lia a passagem de Isaías 53. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Eu penso que o eunuco ficou ali pensativo, né? Mas, gente, eles eram criadores de gado miúdo, o povo de Israel. Então tinha muito esse negócio de levar o cordeiro para o matador, era coisa comum. Mas ele ficar mudo, ele não reclamar, aí ele já estava ferindo o entendimento. Aí entra o Filipe para explicar para ele exatamente o que eu vou explicar para vocês. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, o Messias, que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse Cordeiro que ele está falando aqui, Isaías está falando. É o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que ofereceu-se uma vez definitivo, eternamente, por mim e por você, no nosso lugar. Se eu pegar aqui o 1 Coríntios 5:7, vocês vão entender melhor. Limpai-vos do fermento velho, está falando do fermento de novo, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento. O fermento é símbolo do pecado na Bíblia.
Então, estar sem fermento é estar sem pecado, é limpeza, tá? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo, o Cordeiro, morre e nós agora comemos o pão sem fermento para acompanhar a carne do Cordeiro, que era o que acontecia na Páscoa. A carne era assada e comia com pão sem fermento e com a libação do vinho, tá? O vinho acompanhava. Com isso, nos traz para a ceia, que é a nossa Páscoa, tá? Já que Cristo é a nossa Páscoa, temos que celebrar a Páscoa, que é a sua morte, a morte do Cordeiro. Tudo bem até aí? 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, primeiro pão aí, tá? Tendo dado graça, o partir disso, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Esse pão sem fermento era uma alusão ao corpo de Cristo, ao corpo que morreu, do Cordeiro que morreu e tinha que acompanhar. E esse pão já acompanhava a Páscoa, desde lá de trás, desde a primeira, tá? Foi introduzido a partir da segunda, porque quando Deus determinou como é que era para ser feitas as festas em Levítico, ele já determinou que tivesse o vinho, que era a libação, tá? Então, uma quantidade de vinho ali, vinho sem mistura, claro, né? Olha o verso 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, o vinho era o símbolo do sangue derramado. A carne, o símbolo era o pão. Então, o pão sem fermento e o vinho simbolizava o corpo e o sangue do Cristo que morreu, que era o Cordeiro, que não precisa morrer mais. Você não tem que armar uma armação de ferro aí dentro da igreja, pegar um cordeiro, sacrificar ele para celebrar a Páscoa. Por que não tem que morrer o cordeiro? Porque o cordeiro já morreu, definitivamente. Suficientemente, eu gosto dessa palavra. O sacrifício de Jesus é suficiente, foi suficiente para nos remir e nos resgatar. E aí terminamos ali, ó, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Cordeiro, porque a carne foi rasgada, o sangue foi derramado, a morte do Cordeiro é o que nós anunciamos até que ele volte, porque ele ressuscitou, então ele vai voltar. Ele morreu, mas ressuscitou, então eu celebro a morte, porque na morte dele nós temos vida. Tá vendo? É essa a Páscoa que nós temos que celebrar. Deveríamos celebrar uma vez por ano, onde ninguém apareça vazio diante do Senhor, porque tinha que trazer oferta, tinha que fazer... Era uma festa. Como é que você vai fazer? Né? O povo costumou agora fazer a Páscoa, a ceia, todo mês. Mas isso tira um pouco do foco, porque tem que ser bem explicado e tudo, as pessoas já não explicam isso mais. Aí está eu aqui me esforçando para explicar, não estou reclamando, mas todo mundo já deveria saber, né? Porque é o estatuto perpétuo e deveria ser feito na forma de celebração, uma coisa grande, monumental, inclusive, tá? Romanos 6 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Como assim? O batismo também é simbólico. Você desce as águas, morreu, levanta das águas, ressuscitou. Então, esse é o grande simbolismo. Tá? Tudo se refere à morte. Se nós morrermos na semelhança dele, também vamos ressuscitar na semelhança da sua ressurreição. Olha aí. Fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. O verso 5, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então somos novas criaturas, livres do fermento velho, tá? Transformados para sermos feitos qual a imagem dele. E esse é o símbolo da Páscoa, esse é o símbolo que nós devemos celebrar. Então hoje eu espero ter contribuído com você e desmistificado também essa questão das pessoas confundir Páscoa com festa de chocolate e tudo. Nós, na verdade, estamos celebrando a morte de Jesus, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e está sentado à destra de Deus para que nós tenhamos vida. Amém? Deus abençoe, espero ter esclarecido isso para você. Obrigado.